Olá, tudo bem? Prontos para um novo estudo? Calcule o valor do limite e aí segue um limite. Pois bem, nossa primeira providência será o de realizar a substituição do limite ao qual este x tende. Escrevendo então raiz quadrada de 3, que é o valor de x que estamos substituindo, menos raiz quadrada de 3 sobre 3 menos 3. Na sequência, nós vamos obter raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3, 0. 3 menos 3, 0. Então, podemos concluir agora que esse limite nos deu um resultado que é considerado indeterminado, ou seja, este é um limite indeterminado. Nós podemos, então, tentar nos servir de algumas operações matemáticas que poderão nos auxiliar no, entre aspas, levantamento dessa indeterminação. Vamos começar pensando no seguinte. Nós temos, na matemática elementar, uma operação que é vinculada ao que nós chamamos de produtos notáveis. Nós vamos utilizar o seguinte: se nós tivermos um número A menos o número B, multiplicando o mesmo número A mais o número B, o resultado final disso será o quadrado do primeiro número menos o quadrado do segundo número. Muito bem, para este limite nós faremos o seguinte: nós vamos reescrevê-lo, né? Então, limite para raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3 sobre x menos 3, com x tendendo a 3. E na sequência, nós vamos multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de x mais a raiz de 3 sobre a mesma raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 3. Note que na expressão original nós temos menos, e aqui nós escrevemos mais. Nós chamamos isso de racionalização, visando obter um produto notável, como destacamos há pouco. Na continuidade, vamos observar que a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 3, por ser um produto notável, pode ser reescrito como sendo raiz quadrada de x ao quadrado menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o resultado que apontamos há pouco. Vamos reescrever então? Vamos ter um limite para... E aí escrevemos raiz quadrada de x ao quadrado menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. O denominador nós vamos preservar com x menos 3, multiplicando a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 3, e o x tendendo a 3. O próximo procedimento, na continuidade do cálculo, será escrevermos o limite de e aplicarmos o produto notável, simplificando a raiz de x com a potência, a raiz quadrada de 3 com a potência. Vamos obter, decorrente desta operação, x menos 3, sobre o mesmo x menos 3, que multiplica a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 3, e o x tendendo a 3. Vamos observar que x menos 3 também pode ser reescrito como sendo x menos 3 vezes 1. O motivo de fazermos isto é que podemos agora simplificar x menos 3 com x menos 3. E na reescrita do limite, decorrente dessa simplificação, nós teremos 1 no numerador sobre a raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de 3, para x tendendo a 3. Bem, na sequência, neste limite, nós vamos realizar agora a aplicação do x ao qual ele tende, substituindo esse valor de x por 3. Fazendo isso, então, nós vamos ter aqui 1 sobre a raiz quadrada de x será a raiz quadrada de 3, mais a raiz quadrada de 3. Na sequência, nós vamos ter numerador 1 sobre raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3 é 2 vezes a raiz quadrada de 3. Para obtermos um resultado um pouco mais elegante, nós vamos novamente racionalizar a expressão, multiplicando-se numerador pela raiz de 3 e denominador pela raiz quadrada de 3. Em seguida, vamos obter raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3, sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, é a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Na sequência, raiz quadrada de 3 sobre
2 que multiplica, simplificando-se a raiz com a potência, 2 vezes 3. E, finalmente, vamos obter raiz quadrada de 3 sobre 6. Então, agora nós podemos afirmar, já como resposta final, que o limite de raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3 sobre x menos 3 será igual a raiz quadrada de 3 sobre 6. Concluindo assim a questão, ok? Bem, terminado mais um estudo, desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes e até o nosso próximo estudo. Tchau!